Uma onda que se propaga num determinado meio material elástico, ela transmite energia e informação. Então, quando a onda se aproxima, ela faz com que aquele segmento da corda ele suba ou desça de acordo com o formato da onda. Mas o que acontece quando duas ondas atingem a mesma região do espaço ao mesmo tempo? O que faz aquele pedacinho da corda? A quem ele obedece? Obviamente, ele só pode fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então, ele tem que obedecer às duas ondas, ou seja, o movimento dele segue uma combinação do que cada uma das ondas pede para ele fazer. Em outras palavras, existe uma onda resultante e essa onda é uma combinação das duas originais. Isso é o que se conhece como o princípio de superposição e é uma consequência da natureza da equação diferencial de onde essas ondas são soluções. Então, se a gente tem duas ondas que são solução dessa equação, a soma ou a combinação linear dessas duas ondas também vai ser solução. Então, aqui a gente pode ver dois pulsos se aproximando. Então, esses pulsos viajam sobre a mesma corda com velocidades com sinais contrários, ou seja, eles viajam em direções opostas. Mais cedo ou mais tarde, eles vão passar um pelo outro. No instante em que eles ocupam a mesma posição do espaço, as duas amplitudes se somam e o deslocamento daquele segmento é bem maior do que ele era no pico de cada uma dessas ondas em separado. Depois, elas acabam de passar uma pela outra e seguem o seu caminho. Ou seja, o fato delas terem interagido durante aquele pequeno intervalo de tempo, quando uma passou pela outra, não fez diferença. Essas ondas são independentes. O princípio de superposição ele pode ser generalizado para mais do que duas ondas e segue exatamente a mesma forma. A gente simplesmente soma essas ondas. Isso tem uma série de aplicações práticas que a gente não vai discutir em detalhe aqui, só para ilustrar o que são as séries de Fourier, que permitem a gente escrever praticamente qualquer onda como uma soma de ondas senoidais, ou seja, dessas ondas que a gente está estudando. Então, isso primeiro mostra que a gente não está perdendo generalidade ao estudar em detalhe uma onda particular, que é a onda senoidal. Exatamente pelo fato de que se a gente somar muitas dessas ondas, a gente pode obter qualquer formato de onda. E, em segundo lugar, porque se a gente tem um sinal complicado, uma onda complicada, é possível decompor essa onda nessa soma de uma série de ondas com amplitudes e frequências diferentes, e existe ferramentas matemáticas, a própria transformada de Fourier permite então dissecar essa onda e obter qual é o conjunto de amplitudes e frequências envolvidas numa onda complicada. Então aqui a gente ilustra como é possível obter uma onda quadrada, formada de pulsos então retangulares, a partir da soma de ondas senoidais. Então, claro, para representar exatamente a onda quadrada, a gente precisaria somar infinitas ondas senoidais, mas aqui a gente vê que com 11 ondas, escolhendo apropriadamente as amplitudes e as frequências, a gente já chega numa forma muito próxima da onda retangular. Então, isso ilustra um pouco o método das séries de Fourier. Bom, aqui a gente vai ficar no caso de duas ondas superpostas, que já são suficientes para demonstrar uma série de fenômenos interessantes que podem ocorrer. Então, hoje a gente vai discutir o caso de quando essas duas ondas viajam sobre a mesma corda, no mesmo sentido. Então, a gente vai ter duas ondas que são iguais, elas viajam, então, com velocidade positiva na direção de x crescente, com a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda e a mesma amplitude. A única coisa que muda entre essas duas ondas é que elas estão defasadas. Essas duas ondas, se vocês pegam então aquele nosso molde de arame, a gente tem dois moldes idênticos representando essas duas ondas, só que eles não estão alinhados. Um está um pouco na frente do outro. O quanto ele vai estar deslocado é determinado pela constante de fase. Então, nesse nosso primeiro caso, a única diferença entre as duas ondas é essa constante de fase. Aqui a gente pode ver, então, que dependendo do valor dessa constante, o resultado final, a superposição das duas ondas, pode ter um resultado bastante diferente. Então, as duas ondas são mostradas em azul e vermelho e a onda resultante em preto.
Então vocês têm o caso aqui em cima, onde a diferença é zero, e a gente tem uma amplitude que é o dobro da amplitude de cada uma das duas ondas. Azul não se vê, porque está embaixo da vermelha. Depois aqui no terceiro caso, a gente tem a diferença de π radianos entre as duas. Aí a gente não vê a preta, porque ela é exatamente zero, a onda desaparece. E depois os outros dois casos, o segundo e o quarto, são situações intermediárias, onde a diferença de fase é ou 90 graus ou 270, e a gente tem amplitudes também intermediárias. Então vamos analisar, em modo geral, como é que a gente obtém esses resultados. Então o que a gente precisa fazer é somar as duas equações que descrevem essas duas ondas, y1 e y2, e para poder combinar esses dois senos que aparecem aqui, a gente usa essa identidade trigonométrica da soma de dois senos, seno de alfa mais seno de beta, que é 2 vezes o cosseno da diferença dos dois ângulos dividido por 2, vezes o seno da soma dos dois ângulos também dividido por 2. Então, quando a gente escreve, por exemplo, o cosseno de alfa menos beta, alfa então é kx menos ômega t e o beta é kx menos ômega t mais φ, o kx e o ômega t vão aparecer com sinais contrários, eles se cancelam, sobra só o φ, que está dividido por 2. Então aqui a gente tem a primeira parte, que é 2y0 cosseno de φ sobre 2, e o termo em seno, onde agora o kx vai ter o mesmo sinal no alfa e no beta, então eles se somam, mas está dividido por 2, então fica só kx, menos ômega t também dividido por 2, fica menos ômega t, e o φ que está sozinho aparece aqui como φ sobre 2. Então vocês notam que a onda resultante, a soma dos dois senos, ela tem esse primeiro pedaço, 2y0 cosseno de φ sobre 2, onde não aparece nem a posição, nem o tempo. Então, esse termo é uma constante que é determinada pela constante de fase inicial. Então, 2y0 cosseno de φ sobre 2 vai ser a nova amplitude, a amplitude efetiva da nossa onda resultante. Depois a gente tem um termo que é um seno, que vai ter a parte que se propaga da onda. De fato, vocês podem ver que x e t aparecem na mesma forma que eles aparecem nas ondas originais. Então, eu tenho um kx menos ômega t, que é a assinatura das ondas progressivas. Então, essa onda, vocês veem que ela está defasada das duas ondas originais por metade da constante de fase. Ou seja, ela está no meio do caminho. Então, o nosso resultado agora é uma onda progressiva, cuja amplitude vai depender da diferença de fase original entre as duas ondas. Então vamos analisar dois casos particulares, que são os casos extremos que podem ocorrer nessa situação. A primeira delas é quando as duas ondas estão completamente em fase, ou seja, não tem diferença de fase entre as duas, φ igual a zero. Então aqui vocês podem ver que a curva azul e a curva vermelha são idênticas, as duas têm uma amplitude aqui na figura indicada por A. Então, quando a gente coloca φ igual a zero na parte da onda resultante que corresponde à amplitude, cosseno de zero vai dar 1, e a gente vê que de fato a amplitude é 2y0, onde y0 é a amplitude das ondas originais. Então, a onda resultante aqui é igualzinha a onda que a gente tinha antes, só com o fator 2 multiplicando. Então, a terceira figura, a linha em preto, corresponde à onda resultante. Vocês notam que os picos das três curvas correspondem, só que a amplitude final é o dobro, é exatamente a soma das duas ondas. Esse caso, então, a gente diz que a interferência ela é completamente construtiva. No outro extremo, o da interferência completamente destrutiva, vai ocorrer quando a diferença de fase, a constante φ, for igual a π. Então aqui vocês veem a curva azul e a curva vermelha, elas estão defasadas, e onde eu tenho o máximo de uma, eu tenho o mínimo da outra e vice-versa. Então, de fato, quando a gente coloca na expressão da amplitude φ igual a π, aparece um cosseno de 90 graus, que é zero. Então, não importa qual é o valor de x e t, aquele seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2, como ele vai ser multiplicado por uma amplitude que é nula, a função vai ser nula em toda a sua extensão, tanto espacial quanto temporal. Então, a função resultante é sempre zero,
que corresponde então a esse último gráfico ali em preto, que é sempre zero. Obviamente, se eu tiver constantes de fase intermediárias entre 0 e π, ou entre π e 2π, notem que 2π é a mesma coisa que o caso φ igual a zero. Se eu tiver esses casos intermediários, eu vou ter situações intermediárias, onde a amplitude vai variar de 0 até 2 vezes y0. Então esse é um dos casos onde aparecem efeitos interessantes por consequência da superposição das ondas. Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo outros desses efeitos.